Fala pessoal, eu sou o Luciano Lima e esse é o Habeas Podcast. Hoje eu tenho a honra de receber aqui ela que é advogada, amiga também, esposa de um grande amigo meu, a Damares. Dá um oi pro pessoal aí, Damares. Prazer estar aqui, agradeço o convite e bora lá. Obrigado. E a gente vai receber hoje ele que é pastor da Igreja Batista Renovada, também tenho a honra de dizer que é um amigo, pastor Germano. Obrigado, pastor, pela presença aqui hoje. Eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui e vai ser um grande prazer podermos tirar esse bate-papo, né? Termos esse momento aí de comunhão. Amém. Nós estamos em jovens aqui. Quantos anos tu tem? Tenho 31 anos. Ah, novinho. Pô, eu tenho 25. 25 também. Eu não tenho 25 não, eu tenho Eu, 30. eu estou me sentindo mais velho daí eu não agora. ia falar Eu nada, não tenho né? 25. Eu não ia falar nada, mas Puxa vida, e como que começou a sua vocação pastoral? Quando que você descobriu que você tinha essa vocação para ser pastor e não seguir uma profissão secular hoje? Da sociedade, né? No sentido... Nós estudamos no mesmo colégio. Inclusive, Isso, você estudou no Barão, terminou o terceirão. Você já estava nesse processo de envolvimento com a igreja? Ou como que foi? Na verdade, começa tudo muito cedo, né? Meu envolvimento com a igreja foi esporádico quando criança, mas quando adolescente, com uns 12 anos, eu me senti tocado, de fato, por Deus. De alguma forma, eu percebi que isso se dava de maneira diferente da que eu via naqueles que estavam ao meu redor. Então, a princípio, eu não percebia, mas é como se eu desse mais valor àquilo que eu escutava. Eu via a necessidade de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, e eu tinha 13 anos de idade. Então, eu via aquele grupo de irmãos que alguns eram cristãos verdadeiros, tementes a Deus, adolescentes, né, juventude, mas ainda assim eles não davam esse mesmo valor, esse mesmo apego pela palavra ou mesmo pela oração. E também havia aquele outro grupo que não queria nada, né, de adolescente, vai porque o pai leva, vai porque tem que ir. E ali eu comecei a perceber que existia uma coisa diferente. Eu não sabia exatamente por que ou como isso. Mas com o passar do tempo, Deus foi então confirmando no meu coração que existia de fato uma vocação pastoral para servir no reino de Deus. Comigo então foi dessa forma. Eu tinha mais ou menos próximo de uns 14 anos, e aí eu lembro que uma senhora, ela chegou para minha mãe que na época não somente não ia na igreja, mas ela era praticamente contrária à fé cristã, né? Ela se opunha à fé. Então eu ia na igreja junto com meu pai, como que a contragosto, né? E ali uma senhora chegou para ela no trabalho dela e disse assim: olha, eu tive uma visão, eu vi lá o seu filho de terno, gravata. Eu não uso muito gravata, mas já usei. E ele vai ser pastor, né? Deus mostrou isso. E aí, quando ela compartilhou isso, na época, né? Foi um motivo de chacota. Na verdade, foi um motivo para darmos risadas, vamos assim dizer, né? Mas aquilo ficou no meu coração como uma confirmação daquilo que eu já estava sentindo algo em Deus, né? Que Deus estava me separando de uma forma diferente daquela que eu via naqueles que mesmo eram cristãos ou buscavam a Deus, ou eram tementes a Deus, mas de alguma forma era diferente o que Deus estava fazendo comigo. E aí Deus foi usando pessoas, foi testificando no meu coração. Então, por diversas vezes eu vi, né, eu estava dentro de um ônibus lendo a Bíblia, alguém chegava para mim e falava assim: continue nesse caminho, porque Deus vai te usar. Então eu estava lá onde meu pai tinha uma empresa, vinha o gari e falava assim: ó, continua, porque Deus vai te usar. Então Deus foi testificando essa mesma verdade. E até o ponto que eu tinha mais ou menos uns 16 anos, aí eu estava no ensino médio, né, lá no Barão, onde nós estudamos. E eu me lembro que eu contribuía para a Junta de Missões Mundiais, com valor muito simbólico, porque naquela época nós estávamos vivendo uma crise financeira muito grande. Na verdade, Deus tinha me chamado, né? E eu estava separando um tempo de oração e adoração a Ele, de leitura da palavra, mas até então eu costumava
trabalhar, né, esporadicamente para comprar aquilo que eu precisava. Então eu era adolescente, mas eu tinha que trabalhar, né? Para comprar uma calça, uma camisa, né? Coisas do gênero. Mas Deus havia falado para mim que não, que Ele queria que eu separasse um tempo para me dedicar a Ele. Então isso parece um pouco de loucura, mas eu tinha a plena convicção de que era Deus, né? E nisso eu separei esse tempo, parei de trabalhar. E aí, nesse meio tempo, aí a empresa do meu pai faliu, nós fomos despejados da nossa casa, então esse era o nosso contexto, né? E ao mesmo tempo Deus falando comigo para que eu deixasse de trabalhar para buscá-lo. E aí Deus foi provendo todas as coisas que eram necessárias. E aí que chega nesse período dos 16 anos, em que eu contribuía de uma maneira muito simbólica para a junta de missões, mas porque eu ganhava aquele devocionalzinho para leitura de 30, 60, 90 dias. E aí, junto com aquilo, eu me lembro até hoje, veio uma propaganda da Faculdade Batista do Paraná. E quando eu abri aquilo, eu tive a sensação esmagadora de que eu havia nascido para aquilo. Então, até aquele momento, eu tinha a convicção de que Deus estava fazendo tudo aquilo. Deus estava me separando, eu deveria buscá-lo e eu não sabia qual que era o próximo passo. Quando eu vi aquele simples folder, né, de uma propaganda de uma faculdade de teologia, eu falei, meu Deus, é isso que eu faço aqui na minha casa. Então, hoje o que eu gosto de fazer é ler a Bíblia, orar, buscar Deus e aprender mais de Deus. E quando eu vi aquilo, eu falei, Deus, eu tenho sentido que isso é do Senhor. Então, agora, qual é a sua vontade? Então, naquele momento não tinha nenhuma condição, né, de poder fazer isso, mas eu lembro que eu fiz aquela oração que todo cristão faz, né, no seu quarto, com a porta fechada, no secreto, e falei, Senhor, está aqui, né, eu tenho sentido que o Senhor tem me chamado para isso, mas eu não tenho nenhuma condição de fazer isso, né, ir para lá e me manter. Na época era da Faculdade Batista do Rio de Janeiro. Não era da FAVAPAR, desculpa, depois, né? Eu escolhi a FAVAPAR, mas era da Faculdade Batista do Rio de Janeiro. E aí, passou dentro daquele mês o pastor presidente da nossa igreja hoje, o pastor Josias Damas Cardoso, que era o meu pastor na época e é hoje, me chamou no gabinete para ter uma conversa. E ali ele me expôs o desejo da igreja investir em mim para o ministério. E veja como foi, né? Como tudo aconteceu. Você tinha 17 anos, por aí. 16 anos. Tinha 16 anos. Então tinha terminado o primeiro ano e eu ia entrar no segundo ano do ensino médio. Então, as coisas coincidiram exatamente, vamos assim dizer, né? Deus trabalhou de uma forma que ocorreu tudo de uma maneira perfeita, porque eu vi aquela propaganda na hora certa, o pastor me chamou dentro daquele mês. Tanto tempo para ele me chamar, né? Mas me chamou dentro daquele mês. E aí antes de ir para a faculdade, eu fiz o nosso seminário de teologia. Então, eu primeiro me preparei, fiz o nosso seminário da nossa denominação, que hoje eu sou reitor. E aí, depois, então, eu fiz, junto com esse curso de teologia, de 2 anos, o segundo ano e o terceiro ano do ensino médio. Aí, quando eu concluí, eu fui para a faculdade e aí nós, orando e entendendo em Deus, começamos lá na FAVAPAR, que é na Faculdade Batista, só que no Paraná, em Curitiba, né? Então, foi basicamente dessa forma que Deus foi conduzindo a minha história para que eu pudesse me preparar, né, para isso. Mas depois de estudar os 4 anos, eu ainda retornei para Foz do Iguaçu, me tornei responsável do nosso seminário, lecionei no nosso seminário, fui pastor de jovens, pastorei uma congregação por 1 ano. Então, depois de 3 anos de formado, aí eu fui ser ordenado como pastor aos 25 anos. Então, eu comecei a estudar no meu quarto, né, com 13, 14 anos, tirar minha vida entregue, consagrada a Deus, para buscá-lo. Fiz o nosso seminário básico em teologia, depois fiz o nosso seminário, depois passei mais 3 anos e aí só que eu fui ser de fato ordenado como pastor da nossa denominação. E hoje você é um dos pastores titulares da igreja da sede em Foz. O pastor Josias Damas Cardoso é o pastor presidente, o mesmo pastor que fundou a igreja, que me enviou para o seminário, que me batizou, me casou, né?
e que tem estado junto comigo também agora no ministério, porque hoje eu sou o vice-presidente, né? Eu auxilio ele junto com outros pastores que nós temos lá na nossa denominação. E como que foi esse processo do seu casamento? Porque você já estava muito envolvido com a igreja desde muito novo, né? Tu foi embora de Foz do Sim. Iguaçu. Tu conheceu ela em Foz, conheceu lá fora. Para você ver como Deus faz tudo perfeito, né? Porque são decisões que mudam o rumo da nossa história. Então, justamente indo para Curitiba, foi lá que eu encontrei minha esposa. Mas eu só encontrei ela no terceiro ano, né, da faculdade. Isso porque nós tínhamos uma congregação que estava ali na cidade de Curitiba, um povo muito querido, e sempre muito prestativo, mas de alguma forma eu sentia que é como se aquele não fosse o meu lugar, né? E isso ia um pouco além do fato de que eu estava de fato num lugar, numa cidade, numa cultura diferente, porque essas pessoas eu já conhecia, né? Eles inclusive tinham saído de Foz do Iguaçu e ido para lá. Mas eu senti que não era muito meu lugar. E aí, por alguns motivos, a nossa igreja em Curitiba, ela fechou ali e passou a estar em Colombo, que é uma cidade metropolitana. E aí, porque tínhamos ali algumas famílias e eles deram sequência. Nisso, eu havia pedido, então, autorização para o pastor, se ele me dava a liberdade de procurar uma igreja mais próxima, né? Uma igreja que se identificasse com a nossa teologia, com a nossa visão, mas que fosse ali em Curitiba. E aí, claro, o pastor me deu total liberdade. E eu me lembro assim, que no meu coração, pelo menos eu vejo que muitas vezes é assim que Deus faz, né? Deus coloca desejos no meu coração para que eu possa seguir por aquela direção. E na época eu lembro que eu sempre tinha um desejo assim. Eu olhava, tem a Avenida 7 de Setembro, né? E eu na faculdade ali é uma quadra da 7 de Setembro, 2 quadras do Shopping Curitiba. E eu olhava para aquela avenida e falava assim, nossa, me dá uma vontade assim de pegar essa avenida e seguir por aqui, sei lá, 1 hora, como se fosse um espírito desbravador, assim, né? Você tá chegando na cidade, você quer, né, desbravar, você quer. E eu... Vai fazer isso em Foz pra você ver. Curitiba é diferente. Eu já fiz isso na 7 de Setembro. Fez isso? Vou andar por aqui, uma hora eu encontro alguma coisa. E aí, nesse sentimento que eu tinha, veja só, quando a nossa igreja passou para Colombo, eu tive a oportunidade de saber que uma igreja, que é a Igreja Batista Sião, era a igreja onde 3 amigos meus seminaristas, nós morávamos no seminário da faculdade, 3 amigos meus haviam saído de lá, dessa igreja. Eles não se identificaram, não quiseram dar sequência, foram procurar uma igreja que eles se encaixassem melhor. E eu pensei assim, puxa, 3 seminaristas saíram de lá, então deve ter muito trabalho. Deve ter muita coisa para fazer. E eu estou aqui para fazer o quê? Eu quero trabalhar, né? Eu quero me envolver com a igreja. Porque a nossa igreja de lá, ela era uma igreja muito pequena e não tinha muita coisa o que fazer. Então, eu vi ali essa oportunidade. E adivinha só, né? Era ali, pegava na 7 de Setembro e ia lá para aquela direção por 1 hora. Era exatamente aquilo que um desejo que não tinha nem pé nem cabeça, como a gente costuma dizer. Mas era exatamente aquilo que... Dessa forma, eu visitei pela primeira vez e foi a igreja que eu fiquei até retornar para Foz do Iguaçu. Inclusive, tenho bons relacionamentos lá até hoje. E nesse caso, foi exatamente ali que eu conheci a Camille, né? Na Igreja Batista Sião. A igreja, nos primórdios, estava lá reunida na casa da avó da Camille, né? Então, boa parte daquela igreja, ela é formada pela família. É formada ou já foi formada pela família da Camille, né? Parentes próximos ou distantes. Então, O pai dela é pastor? Ou tem isso? Não, mas ele sempre esteve envolvido de alguma forma lá na igreja. Ele, a mãe. Eu digo isso porque pastor sabe quanto é sofrido ser pastor. Então, às vezes, não deseja para o filho isso, né? Não deseja que o filho seja pastor ou que case com pastor. Temos casos assim também, né? Temos o caso inverso, mas temos esse lado também, né? Não dos que traumas. o pastor seja uma pessoa ruim, não é isso. Claro. Mas é porque sabe das dificuldades do pastoreio, de comandar uma igreja, né? Ver, né, essas lutas. Esse é um dos desafios dos pastores, né? Saber como eles expressam isso para os seus filhos. Então, hoje eu sou pai, eu vejo esse como um desafio do pastoreio, de ser vocacionado, de como eu vou
transmitir a imagem para os meus filhos do que a igreja é para mim e mesmo do que os problemas são para mim. Então, se eu despejo os problemas da igreja na frente dos meus filhos, eles vão sentir que a igreja é um problema. E eles vão sentir que a igreja é um peso para mim. E dessa forma, eles vão com certeza criar um trauma, né? Ou vão criar aquela expectativa de que, misericórdia, eu quero ser tudo menos pastor. Agora, se eu tratar com alegria, com amor, provavelmente eles vão ter essa mesma alegria e esse mesmo amor. Mas então foi lá, na Igreja Batista Sião, que eu encontrei a minha esposa, a Camille, que hoje assina por Silva de Lara Zanon. Vocês casaram lá em Curitiba ou não? Tu trouxe e nós nos conhecemos então ali, logo depois nós começamos a namorar e quando ela estava no mesmo ano da faculdade que eu, só que fazendo enfermagem, e nós nos formamos juntos. E aí, quando eu me formei, eu retornei para Foz do Iguaçu, para a igreja aqui, para ajudar, para trabalhar aqui na igreja. E ela foi trabalhar como enfermeira lá em Curitiba. E aí nós trabalhamos, né, para juntar os recursos necessários para nos casarmos pelos próximos 8 meses. E aí nós nos casamos em 2015, em agosto de 2015. Já faz um bocado de tempo já, então. Já faz um bocado de tempo. Conheci ela... ela... 10 anos ano que vem. Sim. Exato. Tem que preparar uma viagem aí. A gente fala... que passa muito tempo, porque você é muito jovem, né? Nós somos jovens, mas é muito bonito saber dessa história. E assim, que você foi para um propósito para Curitiba e acabou construindo uma família em Curitiba também, né? E isso é muito bacana. Eu queria perguntar uma coisa assim sobre os desafios da juventude hoje protestante, os desafios da juventude evangélica, porque a tua juventude também foi a minha juventude, né? Na igreja. E você, pelo jeito, foi o único que seguiu esse caminho de ser pastor. O que está acontecendo hoje com a juventude? Você visualiza que ela não está com esse mesmo propósito? Pelo menos, eu não conheço hoje nessa geração alguém que fala, não, eu vou estudar teologia, eu vou querer ser pastor. Parece que está sendo cada vez mais raro isso. Que tu acredita que seja hoje o problema disso tudo? Então, Luciano, eu acho que a minha perspectiva, na verdade, me parece que hoje está melhor do que já esteve. Assim, da minha realidade. Não quer dizer que essa seja a realidade de todas as comunidades ou denominações ou mesmo igrejas, né, individuais. Ou coletivamente falando. Mas eu vejo que os desafios para isso continuam sendo os mesmos de sempre. Então, às vezes, o nosso maior desafio é mostrar para as pessoas que o nosso tempo não é inovador, né? Não existe uma coisa tão grotesca e não existe uma disparidade do que já passou dos 2000 anos. São os mesmos princípios, os mesmos valores, nós não temos essa... nós somos do século XXI, então tudo é absolutamente diferente. Nós precisamos de uma coisa inovadora, seja para alcançar os jovens ou para educá-los na fé cristã, né, na maturidade. Eu acredito que nós precisamos mostrar isso para as pessoas. A gente não precisa de muitas metodologias novas. A gente precisa do que é verdadeiro, do que é saudável. Então, a gente encontra lá o apóstolo Paulo, as mesmas dificuldades, talvez em graus diferentes, ou às vezes um enfoque um pouco diferente, mas os princípios eram os mesmos. As dificuldades que Paulo encontrava, de alguma forma, nós encontramos hoje. E eu acredito que a maior dificuldade que nós encontramos é a distorção da palavra de Deus. Então, se nós nos privamos pela sã doutrina, eu acredito que é o desafio que a gente precisa vencer para despertar nos jovens, para despertar na igreja essa vocação que Deus tem para elas, independente, né? Se Deus a chamou para ser um missionário de tempo integral, ou um pastor, ou de alguma forma Deus tem usado ela como empresário, mas é perseverar na sã doutrina, é manter isso, uma vez que
um dos sinais dos últimos dias era justamente o fato de que os falsos mestres, os falsos apóstolos, né, surgiriam pervertendo a sã doutrina, e isso faria com que, de alguma forma, as pessoas deixassem de viver aquilo que Deus quer que elas vivam. Isso pode ser aplicado na vocação ou em tantos outros âmbitos da fé cristã. Então, eu acho que o nosso desafio primeiro é mostrar para as pessoas que não existe nada de tão inovador, de tão diferente, que as pessoas precisam se preocupar, porque parece que só o evangelho não é o suficiente. Parece que só a palavra de Deus não é o suficiente. Então, se eu não der o meu jeito, se eu não aplicar uma boa metodologia, se eu não tiver uma boa oratória, se eu não tiver um curso de homilética, parece que eu não vou conseguir alcançar o coração da pessoa. Mas o fato é que nós, por nós mesmos, nunca vamos conseguir, né, alcançar ou despertar a pessoa, seja para a vocação, seja para a salvação. É necessário, portanto, a sã doutrina, nos perseverarmos naquilo que Deus está nos instruindo na sua palavra. Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? Manter e conservar a palavra de Deus tal como ela é. A gente vê muitas pessoas falando sobre a minha verdade. Às vezes as pessoas saem da sua casa de fé com essa... eu tenho a minha verdade. A minha verdade é diferente da que é ministrada na igreja. A minha verdade é diferente do que o meu líder de jovens falou. Então, às vezes, esse é o grande perigo hoje das pessoas quererem buscar a sua própria verdade, né? E não a verdade da palavra de Deus, né? Você entrou num ponto bem interessante, que é essa parte da relativização que nós enfrentamos hoje, de fato, na nossa sociedade, apesar de que isso sempre existiu de alguma forma, né? Mas sempre pendendo para algumas vertentes, hoje várias vertentes, menos o cristianismo. É a relativização da verdade, conquanto não seja o cristianismo. Então, é a relativização com a exceção do cristianismo. Então, todo o resto pode estar, de alguma forma, correto, né? E eu trabalho muito com essa matéria da teologia, que é a hermenêutica, que fala sobre a interpretação do texto bíblico. E isso é muito importante porque a gente tem que entender que a Bíblia ela tem uma verdade. Hoje mesmo, agora há pouco, eu abri um vídeo e alguém estava falando de uma pseudo-verdade que estava oculta na Bíblia Sagrada pelos números que correspondem ao alfabeto hebraico de uma palavra. Ou seja, elas querem dar um significado oculto para a Bíblia Sagrada. Então é como se Deus estivesse ocultando a sua verdade diante dos nossos olhos. E se eu não tivesse um conhecimento ali muito claro, e se eu não ficasse vasculhando e fazendo teorias, né, até malucas, né, eu nunca chegaria àquilo. Então, não é assim que a gente deve interpretar a Bíblia. A gente deve interpretar ela com a verdade de que ela possui uma verdade central. Então, aquele texto ele tem uma verdade. Então, eu não posso dizer o que eu quero e você dizer outra coisa que você quer. Nós não podemos ter diversas interpretações de um texto. É óbvio que nós temos hoje diferentes denominações com diferentes perspectivas teológicas. Mas o fato é que só existe uma verdade. Então, não pode haver várias verdades. E, infelizmente, essa relativização é um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje. Apesar de que o próprio Lutero tenha defendido o fato de que todos nós temos a liberdade de interpretar a Bíblia Sagrada, e nós todos podemos fazer isso, não existe mais um sacerdócio, né? Não existe mais alguém específico que detém a interpretação bíblica, ainda assim nós cremos que existe uma verdade. Portanto, todos têm a liberdade de interpretar, mas não quer dizer que eu vou interpretar correto. Mas existe ainda só uma verdade. Então, a luta pela sã doutrina, pela verdade bíblica, é aquilo que nós temos que manter, né? É isso aí. Querem fazer com a Bíblia aquilo que... Quando a gente tem aquelas discussões de pontos de vista, eu tô vendo 6, você tá vendo 9, nem eu nem você estamos errados, os dois estão certos. Mas existe um limite aí, né? E muitas vezes querem fazer isso com a palavra do Senhor, e não é assim que funciona, né? Assim como o pastor colocou ali. Existe uma verdade central nos versículos, em todas as escrituras, e existe um limite ali, né? E o que a gente vê hoje é isso. É pegar aquilo que me agrada, aquilo que não convém, aquela palavrinha ali que vai me ferir ali o meu ego, deixa um pouquinho de lado e segue com o restante, né? A gente tem visto nesse assunto todo
muitos jovens que foram exemplos no passado sobre evangelho. A gente conhece o próprio J.A., nós conhecemos a Priscila Alcântara. Uma vez eu estive em um congresso no Rio de Janeiro que a Priscila Alcântara estava cantando, naquele tempo ainda que ela estava no evangelho. E hoje a gente vê a situação dela, a gente vê a situação de outros que eram exemplos, e a gente fica assustado, fala, o que aconteceu? O que faltou? O que ela não se preparou? O que ela deu brecha? E o que a gente pode evitar isso hoje para a juventude, sabe? Então, esse é um dos pontos, assim, hoje a gente está aqui, mas a gente tem que se cuidar para não cair amanhã também. Então, o que a gente pode ficar alerta? O que o pastor pode alertar a juventude hoje, cristã? O que nós precisamos ficar alertas para que a gente não venha a cair nessa depravação, nessa degradação moral que está acontecendo hoje? Bom, você tratou um ponto bem importante que acaba, de alguma forma, falando de um dos grandes problemas da igreja, né? Não digo a igreja de Cristo, mas a igreja como denominações, né? Você citou 2 exemplos de pessoas que se tornaram populares no meio evangélico. De alguma forma, é aquilo. Alguns poderiam dizer que eles eram exemplo, né? Mas eu, propriamente, desde que os conheci, como tantos outros, né, não os tomei como um exemplo. Isso porque a Bíblia Sagrada nos instrui. Tudo que ela nos instrui é verdade. E ela diz, não coloque a mão precipitadamente sobre neófitos, né? E a primeira coisa que hoje a igreja faz, como um todo, não são todas as igrejas, né? Mas de forma geral que nós vemos hoje, exponencial, alguém famoso se converte, a primeira coisa que eles fazem, dá um microfone para ela. Infelizmente, isso mostra que as pessoas estão muito preocupadas com esses shows, com o ego, com a aparência, eles querem trazer as pessoas, eles querem fazer aquilo, querem construir uma torre de Babel, né? Eles querem construir para si mesmos. Você entende o que eu quero dizer? Eles querem construir um grande monumento, querem fazer o nome deles grande. E com isso eles despertam essas pessoas, eles usam essas pessoas, né, que talvez possam ter tido de alguma forma um impacto com o evangelho, mas eles não tiveram de fato esse novo nascimento. Eles não de fato foram lavados com esse lavar regenerador que Paulo diz, né? Eles não nasceram de novo e, portanto, eles não conseguem ainda discernir plenamente a verdade. Consequentemente, eles vivem, experimentam muitas das coisas que estão ali do Espírito, na comunidade cristã, mas eles não se converteram. E, consequentemente, cedo ou tarde isso se manifesta. Então, com relação a isso, existiria um conselho bíblico para todos nós. Não nos precipitarmos, né, com os neófitos na fé. Então, com relação a eles, a melhor coisa, a melhor postura que deveria ser tomada diante do que a Bíblia diz, não é o que eu acho. Porque eu volto a falar, né, o nosso desafio é perseverar na sã doutrina. O que ela nos diz é que nós não deveríamos impor as mãos sobre os neófitos. Então, você acha que eles teriam condições de levar uma ministração recém-convertidos? Eles viveram a sua vida no mundo, né? Não conheceram a palavra de Deus, e aí, como nos mostra a evidência, eles nem haviam sido regenerados e foi dado a eles a oportunidade de ensinar uma igreja ou várias igrejas. Isso é completamente fora daquilo que Deus está nos propondo. Então, por exemplo, era muito comum que o conselho da igreja, né, o presbitério, os líderes, o conselho pastoral das épocas eram formadas geralmente por pessoas mais experientes. Porque eram pessoas que, à medida que elas se converteram, e provavelmente por causa da época do Novo Testamento, todas elas já haviam se convertido de meia idade, né? Algumas poucas eram mais jovens, vieram a nascer depois, mas ali naquela época da igreja, todas praticamente deveriam ser velhas, né? Daqueles que estavam envolvidos na liderança. Velhas eu digo assim, né? Não tinha lá os 20 anos que essas pessoas, né? Como foram apontadas aqui. Até menos, no caso do J.A., acho que tinha 10 anos de idade, mais ou menos, né? Não lembro exatamente. Mas
isso mostra a realidade de que é preciso passar por um processo de amadurecimento, de verificação dos frutos da pessoa. E aí sim, essas pessoas poderiam ter toda a oportunidade do mundo, né? De poder ministrar a palavra de Deus, compartilhar a palavra de Deus para outras pessoas. Senão é um bebê querendo cuidar de um adulto. É essa ilustração, né, que a Bíblia poderia nos dar. Mas com relação, então, àqueles que se perdem, né, ou aqueles que não querem se perder, como nós podemos preservar essas pessoas, eu volto a dizer. A nossa única saída, solução ou resolução é perseverarmos na sã doutrina. Porque enquanto nós acharmos que nós precisamos fazer algumas outras coisas sensacionais, virarmos chaves secretas, ou termos revelações ocultas, enquanto a gente achar que essa é a solução, a gente vai deixar de fazer aquilo que nós deveríamos fazer. Que é, prega a palavra. Que é, tenha tempo de oração. Se dedique ao Senhor. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, às vezes, o nosso problema é querer achar soluções que não existem na Bíblia Sagrada. Quando, na verdade, o que nós vemos que Paulo fazia, ou o que os primeiros apóstolos faziam, era o quê? Discipulado, pregação do evangelho, oração. É isso que a igreja precisa se concentrar em fazer. Eu me lembro quando fui pastor de jovens por um ano. E depois desse um ano eu fui pastor de uma congregação. As coisas que eu fazia não eram voltadas para grandes eventos ou coisas desse gênero. Porque, não que eu despreze essas coisas, mas eu não acho que esse seja o nosso foco. Acho que o que é mais importante é o que a Bíblia nos ensina. E não são as barreiras do meu século que vão impedir o evangelho de chegar ao coração das pessoas. Porque não é o meu poder ou a minha metodologia. Enquanto eu proclamo a palavra de Deus, é o Espírito de Deus que age. É o que a Bíblia nos ensina. Então é Ele quem convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. Então quando a gente proclama, a gente fez a nossa parte. A gente só tem que tomar o cuidado de transmitir na linguagem que a pessoa entenda. É só esse o cuidado que a gente precisa tomar. Agora eu não preciso fazer malabarismo, entende? Eu não preciso fazer essa força de buscar um método para convencer o seu coração. Isso não é a minha parte. Isso é a parte do Espírito Santo. E entendendo isso, quando eu fui pastor de jovens, o que eu me dediquei foi a leitura da Bíblia, a pregação fiel da palavra e a oração. E naturalmente os jovens cresceram. Não tinha uma novidade, não tinha nada. Era isso que a gente fazia. O que eu vejo que muitas igrejas às vezes procuram trazer esses famosos, igual o pastor colocou ali. A pessoa às vezes acabou de se converter, já entrega um microfone, ela vai lá, ministra, canta. E o que eu vejo é um interesse muito grande, às vezes principalmente dos jovens, de quererem ouvir esse testemunho de transformação de vida, e de fato isso é maravilhoso. Deus é poderoso para fazer isso, para tirar a gente de lugares que não tinha solução nenhuma, né, de um abismo profundo de pecado, e nos trazer para a graça dele, para a misericórdia. Só que muitas vezes eles deixam de lado os testemunhos de vida daqueles jovens que sempre estiveram na igreja, sempre estiveram buscando ao Senhor. E por que muitas vezes aquele testemunho de transformação é muito mais impactante do que uma vida inteira, assim como nós temos o exemplo aqui do pastor, uma vida inteira dedicada ao Senhor? Porque isso também não gera um impacto nas pessoas, né? Só querem ver muitas vezes aquele show, aquela pessoa famosa, mas desprezam muitas vezes o jovem que sempre esteve ali na igreja, naquela busca constante e fiel, servindo a Deus nos ministérios, evangelizando, trazendo mais vidas, né, ao Senhor. Eu vejo também essa inversão, digamos assim, né, de valores. Eu acho que isso é um ponto a ser destacado, né? Às vezes nós valorizamos muito mais aqueles que... o ladrão da cruz, e esquecemos, né, de tantos outros que passam toda a vida. Mas a parábola do filho pródigo, né? Que também às vezes foi o questionamento do filho que ficou, mas, pô, na hora que veio o perdido fez a festa, mas eu sempre estive aqui, né? Eu nunca tive isso. Eu acho que tem que haver alegria, né? De qualquer forma. E é algo muito interessante daquilo que a Damaris colocou, que é o fato de que
o que me referi não é propriamente ao testemunho, né? Eu acho que isso todos nós temos que dar. Aquilo que Deus fez na nossa vida, todos nós temos que já compartilhar isso. Então, se fosse o caso dessas ou de qualquer outra pessoa famosa, o que ela tem de fazer? Testemunhar. Sim. Olha, Deus é maravilhoso. Eu me sentia um pecador miserável, eu senti o vazio no meu coração. Eu, sei lá, estava em depressão, Deus restaurou a minha vida. Encontrei nele a alegria da vida. Amém. Mas ele não está apto ainda para ensinar a igreja. Ele pode testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida, mas ele ainda não está maduro o suficiente para poder ministrar a igreja, influenciar os jovens. Então, eu acho que é mais nesse sentido que eu quis conduzir, né, a conversa. É que não acho conveniente que essas pessoas tenham esse poder de influência sobre as outras. Elas não têm ainda capacidade de discipular, elas precisam ser discipuladas. Como os discípulos, né, passam um tempo com Cristo. Aí depois elas estão aptas, né? Paulo passou um tempo da sua conversão para depois sair ministrando o evangelho. Eu acho que assim tem que ser com todas as pessoas, com o famoso e não famoso. Isso aí. Eu vejo um outro grande problema da nossa geração hoje, na verdade não só a nossa geração, mas todas, é o do marxismo cultural, muito perpetrado dentro das igrejas. Eu gosto de andar bastante em alguns cultos, e a gente vê muitos jovens influenciados por esse marxismo cultural, né? Que idolatram personagens que são totalmente contra a nossa fé, ou que têm pensamentos que vão contra o que nós pensamos, feminismo, enfim, e toda essa cultura que vem se perpetrando nas últimas décadas. Então, eu acredito, não sei se o pastor também pode colaborar com isso, se é o mesmo pensamento, nesse sentido, de que hoje um dos grandes desafios para a juventude na igreja é combater o marxismo cultural. Senão a gente vai encontrar hoje, daqui a pouco, pessoas que defendem o aborto e estão dentro da igreja, né? Pessoas que defendem coisas que a gente vê que o evangelho não defende. E aí eu vou mais a fundo ainda, que quando a gente coloca pessoas num pedestal que elas não deveriam estar, no sentido de que a salvação deles, ela está numa pessoa. Ou a gente coloca muitas esperanças num homem, numa mulher para fazer a diferença na política, quando a gente esquece que Cristo é a salvação, que Cristo é a solução para todos os nossos problemas. Então, talvez esse também seja um perigo hoje, no meu ponto de vista, que a gente tem colocado as nossas esperanças em alguém, em pessoas, ao invés de colocarmos as nossas esperanças em Cristo. E aí, do marxismo cultural dentro também das igrejas. Não sei como que o pastor tem visualizado isso ou tem pensado sobre. Essa é uma realidade, né, que tem despertado, aflorado aí. Nos últimos anos, eu acredito, tem se esclarecido, né? Não que isso não estava presente, mas isso tem sido observado nos últimos anos de uma maneira mais exponencial. É um assunto que poucas ou pouquíssimos tratariam, né? Se voltássemos aí 15 anos atrás, praticamente não se ouvia isso nas igrejas, mas hoje o debate tem se alavancado, né, em cima desse tema. Eu acredito que quando nós pregamos a sã doutrina, a pessoa ela consegue ter o discernimento correto daquilo que se encaixa dentro do padrão bíblico e daquilo que não se encaixa na palavra de Deus. Então, como você mesmo citou, quando nós olhamos para a realidade do aborto, a pessoa conhece a Bíblia Sagrada, ela chega inevitavelmente à conclusão: isso não é de Deus. Isso não pode ser uma prática de um cristão. Então, naturalmente, ele percebe que essa ideologia não é compatível com a Bíblia Sagrada. E isso se destaca em todos os outros princípios ou valores ou defesas do marxismo ou de qualquer outra ideologia. E por isso que, volto a frisar, quando nós ensinamos a palavra de Deus e paramos de falar o que nós achamos ou paramos de fazer aqueles muitas, né, reviravoltas miraculosas e revelações fora da Bíblia Sagrada, entende? Quando nós voltamos para a Bíblia Sagrada e observamos aquilo que ele nos ensina, a gente tem um parâmetro de fé e a gente sabe se defender nesse sentido. Eu acho que a fomentação da palavra de Deus para os jovens, ou seja, embasá-los na palavra, vai fortalecê-los para conseguir, de alguma forma, permanecerem firmes na fé, mesmo diante dos ataques das
ideologias, sejam elas marxistas ou sejam outras. Então, eu acho que isso é muito importante, que os nossos jovens estejam envolvidos com a palavra. Isso vai muito, né, dos pastores da igreja, da visão da igreja, de ela se preocupar em, de fato, estabelecer essa cultura de valor à palavra de Deus. Então, se isso é estabelecido na cultura daquela igreja, provavelmente os jovens serão mais firmes na palavra e terão não só argumentos, mas terão uma vivência, né, na palavra. E, consequentemente, o coração e a mente delas vão ser preservadas dessas ideologias. O que o que a gente vê acontecer são pessoas que não conhecem a palavra de Deus. E quando chegam lá no ensino médio, a gente sabe que existe, né, no ensino médio, doutrinação. Nós convivemos num colégio onde, de alguma forma, havia doutrinação. A gente sabe disso, a gente presenciava em sala de aula. E uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, ela pode ser facilmente arrebatada por aquele discurso. Como pode ser facilmente arrebatada por qualquer discurso. Porque uma pessoa vazia, ela é como as ondas do mar. Ela vai para um lado e vai para o outro. Só para o vento ela vai. Mas agora, quando ela está solidificada na palavra de Deus, ela sabe, não é isso que eu creio. Não é isso que eu aprendi em Deus. Então, rapidamente ela consegue, né, se desviar, digo, da falsidade, consegue rejeitar aquela ideologia. Eu não sei se tu lembra, tu citou agora sobre o período do colégio, realmente era, né, que já não fui lá há muitos anos, mas era um dos colégios mais ideológicos da cidade, então era um colégio bastante militante, tanto que eu era de esquerda no período ali até o segundo ano do ensino médio, eu me considerava uma pessoa de esquerda, que defendia Cuba, defendia Marx, Lenin, Che Guevara. Então, assim, era esses pensamentos mais à esquerda. E mesmo tendo crescido na igreja, a gente chega num período que a gente faz a nossa própria confissão de fé, né? A gente se entende, será que é isso mesmo? Aquele período que você vai ter o batismo. E foi nesse período que eu falei assim, tem umas coisas que eu estou vivendo na escola, no colégio, na militância, está sendo diferente do que eu tenho aprendido na minha casa de fé, é diferente do que eu tenho aprendido na minha casa. Então, e aí? Qual que eu vou seguir agora? Eu vou seguir esse lado da militância no colégio ou eu vou seguir o que eu acredito de fé? E aí eu escolhi, obviamente, o de fé, mas é um processo também para você sair toda dessa ideologia, você buscar conhecimento e seguir um outro caminho. Então, isso é muito interessante para o jovem hoje, porque ele está na escola e ele está sendo influenciado. Professores estão influenciando ele. Então, se ele não tiver uma boa base dentro de casa, ele não tiver uma boa base dentro da igreja de ensino real da palavra, ele vai se desviar, ele vai seguir um caminho diferente. E não só a questão familiar e da igreja, mas colocando o outro lado, eu vejo também jovens extremamente desinteressados por conhecer, sabe? Pelo buscar. E não só em questão da palavra de Deus, mas em tudo. Como a gente vê hoje pessoas desinformadas, vazias, que qualquer informação serve, qualquer conhecimento serve, mas não buscam realmente saber do que estão falando, saber do que estão defendendo, né? Então, eu vejo nos jovens hoje isso, né? Em colegas, em amigos, às vezes próximos, não se interessam também por buscar conhecer. E aí fica difícil, né? Se a igreja está oferecendo uma boa base, às vezes não é o suficiente, mas não por culpa da igreja ou da família, mas o próprio jovem também que não tem esse interesse, né? Dentro desse, nós temos justamente esses três âmbitos, né? Do indivíduo, da igreja e da família. No caso, pode ser, como a Damaris colocou, a falta de interesse do indivíduo, pode ser a própria igreja que não estabelece, né, uma cultura de busca pela palavra de Deus e de santidade, mas também eu vejo que hoje, os adolescentes infelizmente, a grande parte deles sofrem com isso porque eles não veem na casa deles essa realidade cristã. Então, pergunte para as famílias quantas delas, depois do culto, depois da pregação, se reúnem em torno da mesa para falar sobre a palavra ministrada. Eu garanto para você que 1 em cada 20, talvez, vão dizer assim, depois nós comentamos sobre a palavra.
Isso significa o quê? Significa que as pessoas ouvem no culto. E quando elas saem do culto, grande parte delas, infelizmente, para elas acabou. O culto delas só vai retornar na próxima semana, se elas forem na próxima semana. Então, os adolescentes, eles não veem isso na casa deles. Não é fomentado na casa deles a cultura de oração e de leitura da palavra de Deus. Então, um culto de 2 horas por semana não vai sanar todas as questões intelectuais, não vai formar no sentido teórico, né, de informação, de conhecimento de um adolescente que passa a semana inteira no colégio. Então, se os familiares, se os pais não cuidarem dos seus adolescentes, especialmente ainda quando são crianças, né, adolescentes, então logo nós teremos essas pessoas que são facilmente manipuladas. O que nós vemos hoje são pais que não têm autoridade sobre os filhos. Então, os filhos têm 10 anos de idade e tem TikTok, tem Instagram, tem Facebook e o pai e a mãe permitem que eles postem, né? Então, meninas de 10 anos fazendo biquinho, postando foto no Facebook, no Instagram, no TikTok, fazendo dancinha. Então, me diga, qual que é o ambiente que esses adolescentes estão crescendo? E como que eles vão conseguir estar sólidos quando eles chegam diante de um lugar que haverá doutrinação? Eles não têm conteúdo. Não é ensinado na casa deles. Claro que isso não é uma realidade de todas as famílias cristãs, mas, infelizmente, é uma realidade de muitas famílias cristãs. E famílias cristãs essas que, quando os pais eram adolescentes, eles eram da igreja. Então, esse que, às vezes, causa mais indignação. Porque no início dos anos 2000, você era adolescente. Hoje, quando você é pai, você não está sabendo educar o teu filho adolescente. Está permitindo que a rede social ocupe mais tempo que o tempo de mesa. Então, esse também eu acho que é uma grande questão hoje na realidade. Sim, sem sombra de dúvida, né? Eu acho que a família ela é fundamental no processo da evangelização, do discipulado, do crescimento e maturidade espiritual. Não é à toa que no Antigo Testamento Deus por diversas vezes dizia para ensinar os seus filhos, para ensinar a próxima geração. E não é à toa que aquele versículo bíblico que diga honra teu pai e tua mãe está muito mais relacionado não com eu dar uma florzinha no Dia das Mães para minha mãe. É muito mais do que isso, mas honrar a fé que eles nos deixaram. Então, honrar pai e mãe, no sentido ali do texto bíblico, honrem aquilo que Deus tem transmitido aos pais. Portanto, os filhos deveriam honrar os pais como? Seguindo a fé, obedecendo a palavra de Deus. Então, nós vemos a necessidade disso, sem sombra de dúvidas, para as famílias de hoje. É isso aí. Tanto é que a gente precisa valorizar a base da sociedade, que é a família. Quando a família é bem estruturada, nós vamos ter menos problemas para enfrentar. A própria sociedade vai enfrentar menos problemas, né? E a gente vê hoje a igreja atuando com uma questão social muito grande para reestruturar famílias, que o mundo não tem visto, né? O trabalho que a igreja faz de reestruturar as famílias. Pai com filhos, esposos e esposas, né? A gente somos advogados e sou advogado de família, né? Sim. Então, o desafio que é quando chega um caso de divórcio. Como o cristão vai tratar isso? Né? Como que nós vamos tratar ainda mais casais que são cristãos? Então, é uma coisa muito séria. Tá se banalizando hoje o casamento, a instituição casamento. Está se banalizando tudo isso. Alguns colocam como se nós estivéssemos vivendo aí na sociedade gasosa. Não é nem sólida, nem líquida, mas é gasosa agora. Não consegue mais nem palpar. Então, diante dessa relativização, as pessoas acabaram, infelizmente, vivendo isso também nos seus próprios lares e, infelizmente, influenciando muito daqueles que se dizem cristãos. Então, hoje nós vemos o conceito de família banalizado na relação dos pais com os filhos, dos filhos com os pais e no próprio matrimônio, onde hoje é natural as pessoas se separarem, casarem de novo, separarem, casarem de novo. E claro que cada caso é um caso, mas nunca houve tantos casos assim. E mesmo no meio daqueles que se dizem evangélicos. Então, esse deve ser um dado que deveria ser, de alguma forma, um alarme para nós. Não pode ser correto, não pode estar tudo bem. Tem que haver alguma coisa errada para que hajam tantos casos de separações, mesmo no âmbito daqueles que se dizem evangélicos.
porque é preciso entender cada um deles, que são dois pecadores que estão se unindo em um corpo conjugal. E vão haver as suas dificuldades, mas tem que ter uma bússola, que é a palavra de Deus, de como eles deveriam viver em unidade, mesmo sendo pecadores falíveis, né? Mesmo sendo pessoas limitadas, com as suas fraquezas, mas no âmbito do evangelho tem de haver uma solução. Então não é possível que aquilo que nós estejamos vendo hoje seja um dado correspondente com a vontade de Deus para as famílias, né? Que ao invés de algo gasoso ou mesmo líquido, Deus quer construir algo sólido, né, para as nossas famílias. Você acredita que o casamento muito jovem hoje seja um problema? As pessoas casarem muito novas seja um problema hoje para essa questão de muito divórcio, assim, as pessoas não aproveitei a vida como deveria ter aproveitado. Eu acho que é o contrário, às vezes. Às vezes nós vemos mais separações no âmbito de pessoas já com depois dos 30 anos, por exemplo, né? Pessoas que já casaram com 20 anos, 22 anos, como foi o meu caso, né? E nós vemos pessoas separando depois dos 30 ou 40. Mas, enfim, né? Tem de todos os lados. Eu não acho que casar cedo seria um motivo. Eu acho que a falta de maturidade, que pode ser em decorrência da idade ou não, né, é o motivo principal. A falta de maturidade na fé. Então, isso pode se dar porque o indivíduo casou com alguém que a Bíblia Sagrada nos ensina e nos instrui a não casarmos. Por exemplo, a Bíblia nos instrui, mais uma vez, a sã doutrina. Ela fala que nós não deveríamos nos pôr em um jugo desigual com alguém que não tem a mesma fé que a nossa. Então, se eu me ponho, qual é o risco que eu corro? Então, eu estou colocando um jugo sobre mim que a Bíblia Sagrada já me orientou a não ter. Logo, a possibilidade de eu ter um divórcio é muito maior. Não que isso vá acontecer, mas a possibilidade é muito maior, porque deve existir um motivo porque a Bíblia Sagrada nos instrui. Então, a vontade de Deus é essa. Então, aquilo que é bom, perfeito e agradável é desta forma. Então, eu acredito, mais uma vez, que pautar a nossa vida na palavra de Deus vai assegurar até mesmo os nossos casamentos, independente da nossa idade, né? Mas, sobretudo, nós vemos a falta de maturidade nesses casos do rompimento dos relacionamentos, né? As pessoas, elas, de alguma forma, tapam os olhos para a verdade bíblica, né? E acabam se permitindo viver aquilo que Deus não preparou para elas. Fantástico. Gente, que pregação, hein? Tô perplexo aqui com... Damares, se você tem alguma pergunta, a gente já está partindo para o encerramento também. Olha, o pastor mencionou aí sobre a trajetória, né, até aqui, mas em algum momento o pastor já se sentiu que não era capaz ou de alguma forma que... Porque o senhor sempre teve essa convicção, o senhor deixou claro aqui para nós, né, do seu chamado, daquilo que Deus tinha para sua vida, mas em algum momento aquela responsabilidade do pastoreio, né, que vem junto com tudo isso, o senhor se sentiu incapaz ou teve algum tipo de dúvida? Obrigado pela pergunta. Muito boa, Damares. Na verdade, eu me sinto incapaz muitas vezes. Eu sinto que eu não sou capaz. Não vou dizer diariamente, mas muitas vezes mesmo. O que me faz perseverar é a convicção naquele que me chamou. Por isso eu costumo sempre dizer àqueles que desejam, almejam o ministério, existe algo fundamental para aqueles que querem alcançar o ministério, querem servir a Deus no ministério, a convicção. Porque se nós temos a convicção de que foi Deus que nos chamou, é isso que nos basta. Porque vai chegar momentos que você vai se deparar com o mar fechado, Faraó atrás. Moisés não tem nenhuma capacidade de abrir aquele mar. Moisés não tem nenhuma capacidade de enfrentar Faraó. Mas ele tinha uma convicção. Deus havia falado com ele. Da mesma forma, eu acho que esse foi um ponto crucial. Quando eu fui para o seminário, naturalmente, eu era envolvido na igreja, tinha meus amigos, a escola, tudo que eu vivia foi Foz do Iguaçu. Saí da minha casa, da minha igreja, das pessoas que eu amava, para um lugar totalmente diferente. Então, os primeiros 6 meses, a minha vontade era voltar para minha casa, estar no meu acolchoado, no meu lugar, no meu ambiente que eu sempre estive. Mas
tinha uma coisa que me mantinha. Claro que foi sempre a graça do Senhor, mas mediante essa convicção. Eu sabia que Deus havia me chamado para aquilo. Então, acredito que essa convicção é um dos motivos que nos faz perseverar, porque isso nos aponta para quem nos chamou, não para nós mesmos. Então, se foi Ele quem disse, então eu só preciso confiar. Então, eu digo para todos aqueles, vocês não precisam se achar, né, capazes ou se achar que são bons o suficientes para ser ou fazer, mas somente ter a convicção se foi mesmo o Senhor quem chamou você, quem te despertou para essa vocação. Porque se você tem essa certeza, você pode seguir sabendo que se Ele chamou, Ele vai prover tudo o que é necessário. Ele vai abrir todas as portas que forem necessárias, porque o Deus que nos chamou conhece todos os nossos dias. E se Ele nos projetou para isso, Ele sabe o que é perfeito para nós. Ou para o que exatamente nós fomos criados. Nós precisamos apenas crer e confiar nessa palavra que Deus nos dá, né? Seguindo confiantemente. Eu costumo sempre dizer também que hoje, não que eu seja um bom pregador, mas pelo menos eu sei expor a palavra de Deus. Isso tenho convicção. Eu consigo expor a palavra de Deus. Mas se você voltasse para o meu período de adolescência, início de juventude, eu tinha uma extrema dificuldade, né, de expor. Eu lembro que para apresentar um trabalho, a minha perna tremia, balançava e começava a pular sozinha. Eu tinha, quando era adolescente, preguiça de ler um gibi. Mas a partir da hora que eu senti Deus me chamando, as coisas foram mudando e eu fui buscando em Deus. Eu lembro que a primeira pregação que eu fiz, eu voltei para minha casa e chorei de tão ruim que ela foi. E não foi ninguém que me disse. Eu mesmo consegui me dar conta de tão ruim que ela foi. Então, eu não acho que a gente tenha que se achar capaz ou que a gente só tem que ter certeza se foi Deus que nos chamou e a gente tem que seguir aquilo que Ele falou no nosso coração. Que top. Obrigado. Damares, quero agradecer a sua presença. Quero dizer que eu te admiro muito, admiro a família que você constituiu com o Jefferson. Também dizer que eu admiro os seus pais, mandar um abraço para eles também. Admiro a comunidade do qual vocês fazem parte. Somos meio primos, né? Com batistas. Os dois renovados ainda. Então, e praticamente vizinhos, né? Uma quadra. Ali no Jardim América. Então, eu estou muito feliz com a sua presença. Quero também mandar um abraço para o Jefferson. Quero agradecer imensamente a sua presença, pastor Germano. Tá? Tu é uma das pessoas que eu mais admiro na caminhada cristã. Eu estou muito feliz com a aceitação do seu convite para estar aqui hoje no nosso podcast. Quero desejar aí toda a sorte de bênçãos, que Cristo continue te abençoando, que você seja um referencial para a juventude, para essa cidade, para essa geração, para as próximas gerações. Tá? Então, estou muito feliz mesmo e eu gostaria que você também deixasse um recado para as pessoas que estão nos assistindo, que vão ouvir depois desse podcast. Primeiro, quero agradecer, Luciano, essa oportunidade, o convite de poder estar aqui, de alguma forma, tendo comunhão e conversando nesse bate-papo descontraído. Agradecer a Damares também pela presença. Honrar sempre aqui o pastor Josias, a pastora Márcia, que são os nossos pastores, né? Não é só o pai da Damares, mas também é o pastor da nossa comunidade, da nossa igreja, da denominação. E quero dizer para todos aqueles que assistem que se você tem uma convicção do seu chamado, é isso que te basta. Saber aquele que te chamou e que você possa perseverar nisso, sabendo que não é na sua força, não é na sua capacidade, mas é por aquele e para aquele que te chamou. Amém. Pessoal, muito obrigado. Siga a gente nas redes sociais, estamos lá no Instagram, Abas Podcast, também estamos no YouTube, no TikTok também. Estamos lá, nos assistam e até a próxima. Fiquem com Deus. Deus abençoe.